Olá, meus queridos. Nesta terceira videoaula sobre o estudo do campo magnético produzido por uma corrente elétrica, a gente vai falar um pouquinho a respeito de campo magnético produzido em uma espira circular. Em aulas anteriores, nós falamos do campo magnético produzido por um fio retilíneo. E a primeira coisa que nós devemos saber é o que é uma espira circular. Pessoal, nada mais é que um fio, que será moldado no formato de um círculo. Simples assim. Vamos entender isso melhor? Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, hot, no, see you later. Sometimes I just wanna be a hater. Gotta wash down the top 40s with a chaser. Your voice starts... Meus queridos, veja essas duas figuras que tem a forma circular. Portanto, dizemos que é uma espira circular. Vamos nesta primeira figura apresentar uma corrente elétrica entrando aqui no meu lado direito dessa minha espira circular, onde ela dá uma volta no sentido anti-horário. Por outro lado, essa segunda figura, a corrente elétrica, ela está entrando aqui, do meu lado esquerdo e dando uma volta nessa espira já no sentido horário. O nosso primeiro interesse é de analisar o campo magnético que a espira produz principalmente no centro dela e o campo que está à sua volta, ok? Alguns podem estar assim, mas por que principalmente no centro da espira? Meu jovem, é porque a fórmula que a gente vai trabalhar aqui, para calcular o campo magnético, só serve para determinar o campo magnético no seu centro. Então, para determinar a direção e o sentido do campo magnético do centro da minha espira circular, nós vamos ter que aplicar uma regra chamada de regra da mão direita. E como a nossa corrente elétrica ela está aqui nessa primeira figura em um sentido anti-horário, ou seja, subindo, pela regra direita, nós vamos indicar o polegar para cima, sendo a nossa corrente. Então veja que esse cabo aqui seja o fio, eu indico aqui a minha corrente para cima, esses demais dedos aqui, que estão do meu lado aqui, ao fazer esse giro aqui, veja que eles estão indicando para dentro. Então, ao dar essa volta aqui no meu fio, no centro da minha espira, esses dedos vão apontar para fora, não é isso mesmo? Nessa figura aqui, viu, gente? Então, ao apontar aqui para fora, nós representamos o campo magnético por essa bolinha, esse pingo aqui. Indica que o campo está saindo da espira e não entrando, ok? Mas, alguns podem estar assim, mas eu posso aplicar a regra da mão direita do outro lado do fio ali? Lógico, meu querido, não muda nada, Veja bem, se eu apontar aqui minha corrente descendo aqui para baixo, os meus dedos vão estar do lado de fora. Então, isso implica que ele está entrando, o campo magnético. E ao dar a volta no fio, aqui, gente, olha só, minha corrente elétrica e o campo magnético. Ao dar a volta neste fio, ele está saindo para fora. Quem está saindo, Márcio? O nosso campo magnético, não é isso? Bom, sendo assim, do outro lado, ou seja, do lado de fora da nossa espira, dos dois lados, nós temos o campo elétrico que ele está entrando. E nós vamos representar aqui por este círculo com um xizinho. Então, a bolinha significa que dentro da espira ela está saindo e do lado de fora, dos dois lados que eu acabei de falar com vocês, o nosso campo magnético ele está entrando. Pokémon! Eu vou matar! Meus queridos, já nesta segunda figura, como a nossa corrente está ao contrário em relação à primeira, logo espera-se que o campo magnético também será ao contrário em relação ao campo magnético da primeira. E nós vamos também aplicar aqui a regra da mão direita,
E para isso, nós temos novamente aqui o fio representado, né? E o meu polegar no sentido da minha corrente. E no centro da minha espira, esses meus dedos estão apontando para dentro do meu plano, não é isso? Ó? Dessa forma, o que acontece ao aplicar a regra da mão direita deste outro lado aqui? Ó? Os meus dedos estão apontando também, entrando aqui dentro do meu plano, não é isso? Sendo assim, no centro da nossa espira, o nosso campo magnético está apontando para dentro do plano. E do lado de fora, né, ao redor dessa nossa espira, ao dar uma volta nela, o seu campo ele está saindo. E nós representamos aqui por esse círculo, esse pingo aqui saindo. E a circunferência com o xizinho entrando, não é isso mesmo? Agora eu vou fazer um paralelo do campo magnético produzido pelos ímãs aqui, esse cara. Então, os ímãs têm um polo norte e um polo sul, que produz um campo magnético ao redor dele, onde as linhas de campo de indução saem do polo norte e entram no polo sul. Isso significa que nessa nossa primeira figura, né, o nosso campo magnético no centro está saindo. Isso nos permite afirmar que seria o nosso polo norte. Justamente porque essas linhas de indução, elas saem do polo norte e migram no polo sul. Por outro lado, na figura 2, as linhas de indução, elas estão apontando para dentro, ou seja, estão entrando no meu plano. Portanto, podemos dizer também que é o polo sul. É dessa maneira que a gente também pode identificar a polaridade nessas espiras circulares, ok, meus queridos? Podemos concluir que, quando a corrente elétrica é percorrida no sentido anti-horário, é gerado um polo norte virado para o observador. E quando a espira é percorrida uma corrente elétrica no sentido horário, é gerado um polo sul virado para o observador. É dessa forma que a gente determina a direção e o sentido do campo magnético da espira em seu centro. Meus queridos, agora nós podemos aplicar a equação, né, do campo magnético. Ou seja, o campo magnético é igual à constante de permissividade, que é o μ, vezes a sua corrente, dividido por 2 vezes o seu raio. E para encerrar essa aula, eu gostaria de falar com vocês que existe uma variação da espira circular que é caracterizada como bobina chata ou simplesmente bobina. A bobina ela difere da solenoide, que é um assunto da nossa próxima aula, ok? Porque essa bobina nada mais é do que um fio que é enrolado em várias vezes no mesmo lugar. Por exemplo, aqui seria como esse anel aqui, né? E como você fica enrolando o fio várias vezes em volta deste anel, quando a corrente elétrica entra na bobina, permanece nesse fio no mesmo eixo várias vezes e sai do outro lado. Mas por que estes fios são enrolados? Já ouvi muitas perguntas a respeito disso. Meus jovens, é porque quanto mais vezes esse fio é enrolado nessa bobina, maior será o campo magnético produzido no centro da nossa espira. Nessa circunstância, nós temos a seguinte equação, que o campo magnético da minha bobina é igual ao número de voltas vezes o campo magnético da minha espira. Portanto, nós temos que o campo magnético da bobina é igual ao número de voltas vezes a constante de permissividade vezes a sua corrente dividido por 2 vezes o seu raio. Bem simples assim, meus queridos. Meus jovens, esse número de vezes em que o fio é enrolado costuma também ser chamado de número de espiras, ou seja, é basicamente a mesma coisa. Esta é a segunda forma de produzir campo magnético através da corrente elétrica na espira circular. Na próxima videoaula nós vamos falar do campo magnético produzido por uma solenoide, ok? No mais, meu muito obrigado pela sua paciência e fique em paz.